Paz seja convosco, Igreja da Fé. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast. Hoje o podcast é um podcast muito especial, até porque é um podcast especial ao Dia das Mães. O podcast está com o tema Mães que Geram Propósito. E claro que hoje, para esse podcast, nós trouxemos uma convidada muito especial, então eu vou passar a palavra para ela poder se apresentar um pouquinho melhor para vocês. Olá, gente. Eu me chamo Mônica. Tenho 5 filhos, lindos, maravilhosos, e faço parte, da membresia da IEQ Santa Fé há mais ou menos 14 anos, Faço parte da igreja e sou muito feliz, e muito grata por fazer parte dessa família enorme, dessa família maravilhosa, e também me sentindo muito honrada por estar fazendo parte aqui desse podcast, e creio que grandes coisas o Senhor vai fazer nessa conversa aqui entre amigos, e creio que Deus também vai falar com vocês. Amém. No nosso podcast passado nós falamos sobre vento espiritual, E não só como o vento espiritual é importante, mas também é de suma importância falar da presença física, daquele laço que nós temos com nossas mães, Tia Mônica é mãe, eu também tenho uma mãe que é super amiga da tia Mônica. E não tinha uma pessoa melhor para trazer aqui para falar sobre esse tema, Sobre mães que geram propósito, até porque não só a tia Mônica, mas os filhos dela, a família dela, servem ao Senhor aqui nesta casa. Tia Mônica, vamos para a primeira pergunta. Para a senhora, qual é o maior propósito da mãe na vida dos seus filhos? A minha filha, o maior propósito na vida de uma mãe, para com seus filhos, é ensiná-los com amor, ensiná-los no melhor caminho. E qual é o melhor caminho? Vocês podem me perguntar. O melhor caminho é Jesus. E ensinar os nossos filhos a caminhar com Jesus não é nada fácil. Mas eu creio que esse seja o maior propósito na vida de uma mãe, É poder ensinar os seus filhos a como buscar, a como encontrar esse Jesus, E no mundo que estamos vivendo hoje não é nada fácil, realmente, ensinar as nossas crianças a encontrar e a caminhar com Jesus, Por isso que é tão importante ensinarmos com amor. E é fácil ensinar com amor? Vocês podem também me perguntar. Não é fácil. Porque no meio do caminho encontramos muitas dificuldades, encontramos desafios, encontramos também muitas vezes o desespero de uma mãe em abrir mão de tudo. Porém, o amor que Deus nos deu no coração de mãe é muito maior do que qualquer desafio, do que qualquer tropeço de um filho. É muito maior do que qualquer erro, qualquer impedimento que possa haver na vida desse filho de encontrar Jesus. Por isso que eu creio que o maior propósito de uma mãe é ensiná-lo a encontrar e caminhar com Jesus. E é por isso que é tão difícil. Porque não foi fácil para Jesus, E por que seria para nós? E somente o amor de Deus foi tão grande a ponto de abrir mão do seu filho para salvar cada um de nós, para nos alcançar, Então, acho que o propósito de uma mãe é amar o seu filho verdadeiramente e lutar por ele. Amém. Acho que um desses exemplos que a gente tem na Bíblia, é a própria Ana. Sim. A Ana com seu filho, então, creio que ela, criou o filho dela justamente para esse propósito, que era servir ao Senhor. Sim. E a próxima pergunta, como uma mãe pode influenciar o desenvolvimento não só emocional, mas espiritual do filho? Minha filha, eu vejo, falando de mim como mãe, eu sou uma mãe, muito
verdadeira. Eu procuro não fantasiar nada na vida dos meus filhos quando o assunto é Jesus. Não fantasiar. É dizer sempre a verdade. E conversar com eles, fazer com que eles acreditem que sim, que Jesus vai voltar. E que sim, se Ele voltar, e eles não estiverem na presença verdadeiramente do Senhor, infelizmente, eles não vão morar no céu. Eles irão perder a sua moradia celestial. Então, eu acho que, só recapitulando o sentido da pergunta, a palavrinha aqui sumiu. Qual é a importância e como a mãe pode influenciar o desenvolvimento não só emocional, mas espiritual do seu filho? Exatamente. Como é que eu fiz para, além dessa conversa sincera com os meus filhos, estando presente em tudo na igreja e procurando trazê-los também comigo, mesmo com toda dificuldade, né? Como muitos aqui já viram, tem uma irmã aqui da nossa igreja que já até disse assim, se ela tivesse uma cargueira, ela traria os 5 numa só cargueira. E é verdade, né? Eu seria capaz de tudo, né? De trazer um no ombro, um numa garupa, 2 numa garupa, um no varão da bicicleta, outro no guidão se fosse preciso, mas traria todos eles, né? Para qualquer evento que houvesse aqui na igreja. E acho que essa foi a maior influência na vida dos meus filhos, foi me ver sempre presente. E não só aqui na igreja, mas dentro de casa. Eu acho que o maior exemplo de uma mãe não é só ela estar presente aqui na igreja, os filhos verem ela buscando o Senhor, mas sim também dentro de casa, que eu acho que é o maior desafio de todos, é fora da igreja. Essa mãe ela ser exemplo na vida desses filhos lá fora, dentro de casa. Então, eu sempre procurei colocar Jesus como prioridade nas nossas vidas. E também não foi uma tarefa fácil, porque existe aquela questão de que quando o filho atinge o período da adolescência, vai ficando tudo mais difícil. Né? É quando o adolescente acaba se deparando com aquela crise de identidade. Quem eu sou? Né? Quem eu quero ser? E para mim foi um dos desafios mais difíceis, de ter que mostrar a importância para eles de estar na presença do Senhor, mesmo nessa fase, de ter que mostrar para eles a verdadeira identidade deles, que é ser filhos de Deus. Né, a identidade de ser cristão. E acho que essa importância na vida deles acabou influenciando muito, de eles permanecerem até hoje, cada um nos seus ministérios, cada um na sua identidade, mas sem fugir, né, da identidade cristã, mas cada um com o seu jeitinho, cada um no seu tempo, né? Cada um com as suas crises também, mas em todas elas eu estava lá, do lado deles, enfrentando cada uma dessas crises junto com eles, chorando, muitas vezes brigando também, porque mãe briga muito também, cobra muito também, né? Mas o importante é que eu estava lá, ensinando a eles a importância de que escolher Jesus pode ser a decisão mais importante da vida de um jovem, da vida de uma criança, da vida de um adolescente, né? Então, eu creio que é isso. Amém. Agora vamos para a nossa última pergunta, e eu creio que é a mais importante, eu posso dizer assim. Mas para a senhora, qual é o maior propósito que uma mãe deve deixar na vida dos seus filhos, sem ser para que Jesus é o principal, mas a gente tem outras coisas, né, dentro da igreja, como caráter. Para a senhora, qual é o maior propósito
que a senhora pode deixar para os seus filhos e que outras mães devem deixar para os seus filhos? Acho que amar. Amar acima de todas as coisas. Servir com amor. Servir acima de todas as coisas. Não só servir a Jesus, mas servir o seu próximo. Se a gente respeitar os mais velhos acima de todas as coisas. Respeitar não só os mais velhos, mas todos aqueles que te rodeiam. Porque quando você trata com respeito, você é respeitado. E acho que o caráter, não só o caráter em si de homem e mulher, mas o caráter cristão é muito importante, né? Então acho que o maior propósito que eu poderia deixar para eles é eles amarem o seu próximo acima de todas as coisas. Não importa o que aconteça, vai ter momentos que você vai se decepcionar, mas tudo isso passa. Quando você ama o seu próximo verdadeiramente, tudo isso vai passar. E você vai poder sentar e refletir e se alegrar por não ter perdido o seu caráter, por não ter tratado mal, por não ter dito coisas que você não queria dizer, mas sim por você amar essa pessoa. E então, assim, lá na frente, eles vão poder um dia sentar, conversar, e vão poder se perdoar mutuamente. E tudo isso vai passar. Porque quando existe amor verdadeiramente, né, quando é plantado o amor verdadeiro, ele supera tudo. Porque é assim que é. O amor é capaz de superar todas as dificuldades, tanto da vida de um jovem, vida de um adulto, na vida de uma criança também, por que não? Né? O amor supera qualquer coisa. Então, só ame. Porque esse é o nosso propósito verdadeiro. Esse é o maior propósito de uma mãe. Amar seu filho verdadeiramente. E, para finalizar, eu quero passar um recadinho aqui para mães. Para você, mãe, que está aí do outro lado, me vendo, ame seus filhos. Mas ame seus filhos a ponto de você ser capaz de qualquer coisa. Não só de dar vida para o seu filho. Porque nós não somos incapazes de dar vida para o filho. Mas ame seu filho indo lá lutar junto com ele. Ame seu filho chorando junto com ele. Ame seu filho quando seu filho estiver passando por alguma dificuldade e você poder dizer para ele: eu estou lá, estou aqui, filho. Eu estou aqui com você para passar a dificuldade junto com você, para você ter a certeza para esse filho que tudo vai passar. E que, bom ou ruim, seja qual for a dificuldade, você nunca vai largar da mão desse filho ou dessa filha. Basta para ter os seus filhos a segurança de que eles podem contar com você acima de todas as coisas. Não abandone seus filhos. Porque hoje, muitos jovens estão passando pelas dificuldades que passam, muitas vezes pela falta de uma mãe, falta de uma conversa, de uma simples conversa, simples perguntas no final do dia, de uma mãe dizer: como foi seu dia, filho? Muitos filhos passam por isso. Tem essa falta, essa falha, né, que precisa ser preenchida. Não deixe só o seu filho chegar em casa e se enfiar dentro de um quarto, na frente de um celular, e está tudo bem. Porque às vezes não está tudo bem. Às vezes seu filho pode estar passando por uma ansiedade, uma depressão, mas ele, na sua frente ele vai estar sorrindo. Procure sentar e conversar com seu filho.
e apoiá-lo. Mas acima de todas as coisas, ame, mas ame se metendo lá no meio do povo junto. Porque se for para queimar, eu prefiro que queime ele. Mas ele vai estar aqui, comigo. E é isso. Amém, né? Que podcast emocionante, assim, muito obrigada pela sua presença, por cada palavra que você falou, assim, falar com uma mãe, né, sobre seus filhos sempre é algo muito emocionante, creio que para as duas partes, né? Muito obrigada por você que assistiu até aqui e fique ligado nos nossos próximos episódios. Tchau! Amém.